então abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 5. Evangelho de Marcos capítulo 5, vou ler com os irmãos os versículos de 21 a 24 e depois 35 a 43. O pedido de Jairo. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Foi Jesus com ele. Verso 33. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e que nós possamos, ó Deus, compreendê-la e que da mesma forma que Jesus falou ao coração de Jairo, Deus, o consolando e transformando a sua vida, curando a sua filha, o Senhor Deus esteja assim também cuidando de nós, ó Pai, e nos abençoando nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como é difícil esperar, né? Eu creio que todos nós, diante de uma situação, de um problema, nós queremos que ele se resolva rapidamente. Mas nós sabemos que Deus conhece o tempo e o modo de cada uma das coisas. O que é espera para nós é o tempo de Deus, é o tempo certo. E nós precisamos e devemos sim esperar com confiança, com perseverança, confiando no Senhor, mesmo nas situações mais difíceis que enfrentarmos. Digo isso pensando um pouquinho nessa história que nós acabamos de ler, a história de Jairo. Jairo estava com a sua filha doente e ele pede que Jesus a curasse. Nós vemos no versículo 22 que ele era um dos principais da sinagoga. Mas mesmo assim ele não se incomoda em prostrar-se diante de Jesus. Por certo, ele iria arrumar confusão lá com os da sinagoga, que não gostavam de Jesus, não se davam muito bem com Jesus. Mas ele não pensou nisso, ele preferiu pedir a Jesus, clamar a Jesus,
diante dessa grande necessidade, que é a enfermidade grave da sua filha. A gente pulou uma parte aqui do texto, é a parte de uma mulher enferma. O que aconteceu é que Jesus foi com ele, diz o texto. Mas não foi sem pausas, sem cuidar de outras coisas. O fato aqui é que uma mulher o toca e ele diz: alguém me tocou, e ainda ele gasta um tempo, digamos assim, cuidando daquela mulher e curando a enfermidade daquela mulher. Como é difícil esperar, principalmente em caso de enfermidade. Se você está enfermo, você corre para o médico. Se a enfermidade é grave, você corre para o médico. E sabemos que 1 minuto antes pode ser algo totalmente diferente quando se trata da medicina. Quanto mais cedo ir para lá. E você imagina Jairo com tudo isso na sua mente, pensando, por que Jesus parou? O texto aqui diz que ele, no versículo 30, ele simplesmente reconheceu que alguém lhe tocou, saíra dele poder, e virando no meio da multidão, perguntou. Jairo já ali perto dele, e nem os discípulos de Jesus acharam que aquela pausa era justa, Eles falaram: mas a multidão te aperta, como que você está dizendo aí, quem me tocou? E repare que Jairo pediu a cura, vamos dizer assim, entre aspas, antes. E essa mulher foi atendida prontamente por Jesus. Ou seja, ele curou a mulher antes de curar a filha dele. Situação difícil que nós podemos ver aqui nesse texto. Mas nós podemos aprender muito com a forma que Jesus tratou Jairo e o conduziu a uma grande vitória. Nós encontramos aqui 3 declarações que Jesus fez. Essas 3 declarações eu tirei de um comentário de Wiersbe. E acrescentei algumas coisas porque eu achei muito interessante a forma como ele pegou essas palavras de Jesus a Jairo. Qual é a primeira declaração de Jesus? Versículo 36. Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Lembrando que, quando eles chegaram lá, a notícia foi que a criança já havia morrido. Mais uma vez, será que não passou pela cabeça de Jairo? Se Jesus tivesse vindo direto, se não tivesse parado. Mas a palavra de Jesus a Jairo foi: não temas, crê somente. Essas passagens que nós estamos estudando, irmãos, elas são para que a gente se coloque no lugar aqui, e não só no lugar do sofrimento, mas no lugar da vitória também. Se a gente se nós nos colocarmos no lugar de Jairo numa hora dessa, como crer com uma notícia tão ruim? Eu creio que ele ficou nessa contradição aí de sentimentos. Uma tristeza profunda por uma notícia dessa: sua filha morreu. Mas ao mesmo tempo, uma esperança, uma confiança, uma palavra de tranquilizar, uma palavra que lhe deu tranquilidade. Não temas, crê somente. Era uma escolha entre o que os seus amigos, ou o que algum dos seus amigos acabou de dizer, ou o que Jesus acabara de dizer. Quantas vezes nós ficamos diante disso, irmãos? O que o mundo nos diz, o que as notícias nos dizem, o que até mesmo nós estamos achando, mas o que mais vale é a palavra de Deus. Não desista, continue crendo, essa é a palavra.
Continue crendo, não temas, crê. Ele já foi um homem que creu, tanto que ele foi buscar Jesus. Ele continuou crendo, ele caminhou com Jesus. Mas será que agora teria forças para continuar? Parece que cada vez mais as coisas estavam se complicando. Essa demora talvez tenha abalado a sua fé. Mas nós vemos essa palavra especial de Jesus. Não temas, crê somente. A segunda palavra de Jesus está no versículo 39. Uma palavra de esperança. Ele diz: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O versículo anterior diz que quando eles chegaram na casa, havia um alvoroço. Os que choravam e os que pranteavam muito. É curioso essa profissão aqui das carpideiras ou dos pranteadores profissionais. Parece que quando havia um caso de morte, pessoas iam lá para simplesmente chorar. E assim, era uma forma de valorizar na família. Então, como ele era um grande oficial, como ele era alguém de certa importância, um líder da sinagoga, já estavam lá os pranteadores. Isso era um sinal ruim, ou seja, morreu mesmo, né? Mas a ideia de Jesus aqui dizer, ela dorme, a ideia de Jesus é uma palavra muito interessante de consolo num funeral. Porque não havia motivo, Jesus ficou impaciente por aquele desespero todo. Não necessariamente porque ele iria ressuscitar aquela criança, mas porque a morte não é morte. Jesus diz, ela dorme, como qualquer um morto dorme. Então, não que a criança não morreu, senão não tinha havido ressurreição, mas ela morreu. Só que Jesus está querendo aqui dar uma lição para aquelas pessoas a respeito dos que dormem. O que morre, irmãos? O nosso corpo morre. Então o corpo, ele vai perecer. Mas o nosso espírito vive. Há várias passagens que falam sobre isso. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm a esperança. Ou seja, esses pranteadores eram exatamente essas pessoas, que pranteavam sem esperança alguma. E um velório, um lugar onde há a morte, não é lugar de gritos e prantos. Um lugar onde um cristão morreu, não é lugar de escândalos, né? Como que Jesus diz, parem com esse escândalo, ela dorme. Ou seja, a ignorância está em achar que aquela pessoa não mais tem vida, não mais tem esperança. Tiago também fala sobre isso. O espírito não dorme, pois quando o cristão morre, seu espírito deixa o corpo, Tiago 2,26, e vai para junto de Cristo. Olha Tiago 2,26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que ele disse aqui que é morto? O corpo sem espírito é morto. O que está morto? O corpo. O espírito vai para Deus. E dormir aqui também não é um estágio de inconsciência. Tanto que a gente pode lembrar de Paulo, né, em 1 Coríntios 15, 51, que ele fala a respeito de dormir. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Mas uma outra passagem de Paulo que eu queria citar, é quando ele fala que para ele o mais importante é estar com Cristo. Em Filipenses 1:23 diz, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne.
Se ele partisse, ele ia estar com Cristo. A carne iria morrer. Se ele permanecesse na carne, ele ia permanecer vivo. Então, aqui são algumas passagens, né? Não é nossa intenção estudar essa doutrina agora. O certo é que Jesus conforta aquelas pessoas, e por que não também os pais, os familiares, falando que ela não está morta, mas dorme. A terceira palavra que nós encontramos aqui de Jesus, uma palavra de poder, versículo 41. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Levanta-te. Nessa hora nós encontramos o texto falando que aquela menina imediatamente se levantou. E diz que Jesus ordenou que dessem de comer a ela. Ela não somente ressuscitou, como ela ressuscitou saudável e poderia se alimentar para permanecer em pé, saudável. Repare que a palavra aqui, menina, levanta-te, há um acrescentar aqui de Jesus quando ele diz, eu te mando. A autoridade de Jesus fez com que aquela menina se levantasse. Não é uma figura mágica, né, que você pode sair por aí dizendo, né, levanta-te, anda, eu te mando. Uma palavra que demonstra o poder de Jesus, o poder de Jesus na vida daquela menina. O socorro de Jesus. E esse poder de Jesus é que opera em nós. É esse poder de Jesus que nos acompanha. E nós percebemos que Deus nos socorre. No momento dele, da forma que ele quer, mas Deus está sempre nos socorrendo e nos sustentando. Sobre essa questão do poder de Deus em nós, irmãos, Colossenses 1, versículo 11 diz que nós somos fortalecidos, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Nos chama a atenção, irmãos, a importância de nós percebermos como Deus age em nós. A ação, o poder de Deus na nossa vida. Às vezes nós nos sentimos tão fracos, mas nós sabemos que Jesus, ele tem poder para agir em nós, para mudar. Agiu na vida de uma criança que estava morta. A autoridade de Jesus sobre a nossa vida nos dando força. Essa força de Deus é segundo a sua riqueza e glória. Paulo diz isso em Efésios 3,16. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, nós recebemos o poder de Deus. Repare essa frase, segundo a riqueza da sua glória. É esse poder que opera em nós. Deus não fala, eu vou dar um dedinho do meu poder. Deus não vou dar uma ajudinha. A ação, o poder de Deus é segundo a riqueza. E como ele age? Mediante o Espírito Santo. O Espírito no interior do homem, no homem interior. Nós recebemos esse poder de Deus. Nós somos assim fortalecidos por Deus. Irmãos, nós podemos ver nesta história como, com certeza, a história de cada um de nós. A atitude de Jairo foi abençoada. E principalmente a ação de Jesus na vida dele. O quanto nós estamos dispostos a buscar Jesus. Ele não mediu esforços quando não estava preocupado mais com a sua reputação.
Não estava mais preocupado com o que iriam falar dele, um chefe da sinagoga se prostrando a Jesus. O quanto nós deixamos outras coisas para nos prostrarmos diante de Jesus. Jesus foi com ele. Jesus está com aquele que se volta, com aquele que se prostra, com aquele que o busca. Nós queremos Jesus, nós queremos que o poder de Jesus venha agir na nossa vida, nós temos que nos prostrar diante desse Jesus. Jesus foi com ele, não da maneira que ele imaginou, como ele queria, talvez mais demorado do que ele imaginava. A situação dele, antes de melhorar, piorou como ele não gostaria, nunca. Mas todos nós temos dificuldades, irmãos, na nossa vida. E nós temos que crer. E essa foi a palavra de Jesus. Você está comigo? Não temas, crê somente, mais nada. Não faça nada, você não precisa fazer nada. O que Jairo poderia fazer? Sua filha estava morta. Quantas situações nas nossas vidas, irmãos, nós enfrentamos, que humanamente falando, não tem solução alguma. Não temas, crê somente. Porque segundo o poder de Deus que opera em nós, tudo é possível. A força do poder, segundo a riqueza da glória de Deus. Não temas, crê somente. A experiência que nós temos, irmãos, não é diferente dos personagens bíblicos. Nós estamos estudando esse tema, não vamos falar de um personagem apenas, mas a gente gosta de ver como a Bíblia traz para nós exemplos. Nós podemos aprender com esses exemplos. Paulo conta uma experiência de aflição, lá em 2 Coríntios 7, 5 e 6. Porque chegando a nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro, porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Às vezes você vê Paulo, mas para Paulo era fácil. Lá, Paulo saiu lá e evangelizando, enfrentando todo mundo. Aqui é Paulo, dizendo que em tudo fomos atribulados. Assim é a vida dos missionários. Contei hoje cedo a vida de um missionário que entrou lá nas aldeias. Não é sem medo, não é sem dificuldades. E Paulo disse aqui, lutas por fora, temores por dentro. Olha que difícil. Você não se vê aqui? Você olha para fora, é luta, é dificuldade, é boleto, é conta da luz mais cara. Você olha para dentro, é tristeza, muitas vezes pecado, solidão e tantos outros problemas que nós temos. Mas o que Paulo diz? Porém Deus, olha que frase boa, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Repare que o que consolou ele foi uma simples chegada de mais um amigo, de mais um irmão. E assim acontece com a nossa vida, às vezes a gente está desanimado, uma coisinha, um momento de louvor que nós cantamos, uma pregação que nós ouvimos, um telefonema, uma mensagem, alguma coisa, Deus coloca o conforto no nosso coração. Não ter medo, não temer, porque nós somos fortalecidos pelo Senhor. Nós temos esse poder que vem de Deus. E como disse, então, Jesus para Jairo, é o que ele diz para nós, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Que Deus assim nos ajude, irmãos. Que nós possamos, em cada momento,
encontrar alívio no Senhor, encontrar forças no Senhor, na palavra de Deus, encontrarmos sabedoria para viver. Não há nenhuma outra escolha que nós podemos fazer que vai nos dar, que vai nos trazer solução, que vai nos dar paz, senão Jesus. E foi essa a escolha de Jairo. E que assim possamos, dia a dia, escolher e buscar nos curvarmos a Jesus. Vamos orar? Deus querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, aprender com essas lições, os Teus servos que enfrentaram tantas lutas, ó Pai. Que Você seja abençoando os nossos irmãos nessa noite. Não conhecemos cada coração, ó Deus, mas que cada um possa estar buscando este Deus que socorre os aflitos, esse Deus que estende a mão àquele que está perecendo, o Deus que levanta os mortos, o Deus que dá força segundo a riqueza da sua glória. Ó Pai amado, que o Senhor nos abençoe, nos conduzindo mais uma semana, ó Deus, e que nós não tenhamos nenhuma preocupação, ó Deus, pois sabemos que o Senhor é aquele que nos guia na vida e na morte, é aquele que nos dá a esperança em todo o tempo, ó Deus. Que estejamos contigo. E assim, ó Pai, possamos cantar um cântico novo, possamos adorá-lo ao Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.